A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação. Proifes Federação repudia veementemente a Portaria 1030, publicada pelo Ministério da Educação. Frente à resistência de entidades em defesa da educação e instituições federais de ensino, MEC pode revogar Portaria número 1030. Reitores se reúnem para discutir volta às aulas em universidades. Governo Bolsonaro publica portaria que vai zerar o reajuste do piso do magistério em 2021. Justiça decide que Defesa Civil não deve atuar em desocupação de prédio da UFRN. STF suspende decreto de Bolsonaro e segrega pessoas com deficiências nas escolas. Uma entrevista ao vivo com a professora Rosane Araújo sobre o centenário do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Você confere esses destaques a partir de agora. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A publicação da Portaria Interministerial número 3, de 25 de novembro de 2020, que reduziu o valor anual mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, neste ano de 2020, mantém a trajetória negacionista do governo Bolsonaro diante da crise do coronavírus no Brasil e projeta, junto com outras medidas de arroxo fiscal, a inevitável desestruturação da escola pública brasileira a partir de 2021. Neste momento, o governo federal atua para se vingar da derrota sofrida na aprovação da emenda constitucional número 108, que instituiu o Fundeb permanente. Porém, sua irresponsabilidade afeta não apenas a escola pública, como também grande parte dos estados e municípios do Brasil, que serão afetados imensuravelmente com desequilíbrios orçamentários. Para além desse ajuste imposto ao Fundeb, no momento delicado da conjuntura política, social e econômica, a gestão Bolsonaro também contingenciou mais de 90% dos recursos do MEC destinados à educação básica em 2020, exceto a complementação obrigatória ao Fundo da Educação Básica, e propôs no Orçamento Federal para 2021 a supressão de cerca de outros 5 bilhões de reais originalmente vinculados ao MEC. O governo ainda vetou os dispositivos da Lei 14.040, que destinavam recursos do orçamento de guerra da União para financiar as redes escolares estaduais e municipais durante e após a pandemia da Covid-19 e tem atuado para desconfigurar os objetivos do novo Fundeb permanente durante a tramitação da futura lei de regulamentação no Congresso Nacional. Educação em pauta. Após enfrentar forte resistência de entidades em defesa da educação, instituições federais de ensino e especialistas, o Ministério da Educação dá sinais de que voltará atrás e pode revogar a Portaria 1030, menos de 8 horas depois de sua publicação no Diário Oficial da última quarta-feira. O documento determinava o retorno às aulas presenciais nas universidades federais e particulares a partir do dia 4 de janeiro de 2021. A manutenção da portaria traria risco de agravamento da pandemia, que já vitimou mais de 170 mil pessoas, 170 mil cidadãos brasileiros, segundo o presidente do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte. Vamos ouvir. Bom, antes de mais nada, dizer que os professores da UFRN, e creio eu do Brasil, que trabalham nas instituições federais de ensino superior, quer nas universidades, quer nos institutos federais, não estão satisfeitos com essa situação. Ninguém está alegre, feliz, saltitante por estar
dando aulas remotas. É uma coisa que é muito ruim, não é boa, né? Afeta individualmente o professor e os alunos, e, portanto, não podemos nos regozijar desse momento tão sombrio no Brasil. Por outro lado, a postura do Ministério da Educação é absolutamente irresponsável, porque o Ministério da Educação não ouviu a Andifes, não ouviu as representações dos professores, se comporta de maneira negacionista, porque nega que estamos vivendo numa retomada dos casos da Covid. É um absurdo que o vice-presidente venha com a tese tresloucada de que sala de aula é igual a bar, e se a gente não der aula, o aluno vai para um bar. Isso aí é um absurdo, o que só corrobora com o que eu disse, um governo irresponsável, com posturas irresponsáveis. Quando o ministro da Saúde vai no parlamento e diz que provavelmente a partir de março começarão, não sei se os testes ou até a vacinação em alguns casos, ou seja, como é que um ministro da Saúde diz isso e o ministro da Educação diz que começa em janeiro? Então, por isso que houve um levante e a situação voltou à estaca anterior. Nós vamos lutar sempre por manter a integridade física dos alunos e dos professores. É isso que nós entendemos como responsabilidade diante de um cenário tão devastador. Bom, e apesar da possível mudança de posição do Ministério da Educação, reitores de universidades federais discutiram ontem a tentativa do governo de determinar o retorno das aulas presenciais devido à intensa repercussão. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior já estava com a reunião marcada, mas atualizou a pauta após saber do retorno das aulas. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, falou ao Jornal da Educação sobre os assuntos discutidos nessa reunião, bem como o planejamento e o calendário acadêmico da UFRN. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde aos que acompanham a Rádio Universitária FM. O planejamento da nossa universidade tem sido um desafio ainda maior nesse período da pandemia da Covid-19. Mas nós temos procurado encaminhar as decisões de forma colegiada através dos nossos conselhos superiores. E foi nesse sentido que em novembro, no dia 5 de novembro, nós aprovamos o calendário para os próximos 3 períodos, já definindo que este primeiro período, que é o período correspondente a 2020.2, ele será no mesmo formato do período atual, ou seja, a maior parte das atividades sendo realizadas de forma remota, e algumas atividades são permitidas de forma presencial, desde que observadas as condições de biossegurança. Nós tivemos conhecimento agora, no dia 2 de dezembro, de uma portaria do MEC, que estabelecia o retorno das atividades presenciais já a partir de janeiro. Ontem o assunto foi colocado na reunião dos dirigentes das universidades federais, da Associação dos Dirigentes, que é a Andifes, e hoje o presidente está com o ministro da Educação, onde esse assunto será debatido juntamente com representações de outras entidades. Nós esperamos que essa portaria seja revogada, porque a avaliação feita na UFRN pelos colegiados superiores foi de que esse não é o momento do retorno integral das atividades presenciais em todos os nossos campi. Então, aguardamos essa informação hoje e esperamos que a universidade, que a UFRN, possa continuar desenvolvendo suas atividades de acordo com o planejamento responsável que vem fazendo. Depois do intervalo, Justiça decide que Defesa Civil não deve atuar em desocupação de prédio da UFRN. STF suspende decreto de Bolsonaro que segrega pessoas com deficiências nas escolas. E ainda, uma entrevista ao vivo com a professora Rosane Araújo. O assunto é o centenário do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Agora, 12h40, a gente volta logo após o intervalo. Estamos apresentando
Jornal da Educação. A Sicoob deseja a você, cooperado, um Natal de muita paz, alegria e um 2021 de muitas realizações. E para celebrar mais um ano de parceria, de 7 a 18 de dezembro, venha realizar a sua atualização cadastral no restaurante da Apurne, Centro de Convivência da UFRN, das 9 às 16 horas. E ganhe de brinde uma linda cesta natalina. Basta trazer seu documento de identificação com foto e comprovantes de renda e residência. Sicoob, contar com você cooperado é o nosso maior presente. Comece o dia ouvindo o melhor da original música brasileira. Todos os dias, às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o mais rico repertório do Rádio Potiguar. Chorinhos e canções. Diariamente às 7 da manhã, só aqui, na Universitária FM. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Agora 12h, 42 minutos, estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas, que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Extra Classe. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu que a Defesa Civil do RN não é obrigada a realizar a vistoria e efetivar a reintegração de posse do imóvel da antiga Faculdade de Direito da UFRN, ocupado pelo Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, desde o dia 30 de outubro. A Justiça havia ordenado, em primeira instância, a desocupação do prédio no prazo de 24 horas contadas da intimação e havia determinado que a Defesa Civil do Estado realizasse vistoria no prédio no mesmo prazo. A desocupação já havia sido adiada mais 72 horas na quarta-feira, dia 2, com a decisão da juíza da 4ª Vara Federal, Gisele Maria da Silva Araújo Leite. Essa prorrogação estava condicionada à apresentação e apreciação judicial de um relatório de vistoria da Defesa Civil Estadual. A decisão em segunda instância, emitida pela magistrada Isabelle Marne Cavalcante de Oliveira Lima, alerta para a inocorrência de abuso de autoridade pela Defesa Civil Estadual e imensurável risco tanto para os integrantes da Defesa Civil como para os ocupantes do prédio federal diante da ausência de expertise do primeiro para cumprimentos de ordem dessa natureza. Além disso, a decisão ressalta que a desocupação deve ser efetuada por oficial de justiça, avaliador federal, com possibilidade de uso de força policial, caso haja resistência, devendo comunicar ao juízo a necessidade desse recurso extremo. Educação em pauta. A tentativa do governo Jair Bolsonaro de segregar estudantes com deficiência de ensino regular foi derrotada no Supremo Tribunal Federal. Uma liminar do ministro Dias Toffoli suspendeu na última terça-feira o decreto 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial. O decreto de Bolsonaro determinava a criação de programas especializados de educação para pessoas com deficiência. Na prática, a intenção era criar escolas e turmas especiais somente para essas pessoas, ferindo os princípios constitucionais de inclusão nas escolas públicas. Ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB, Toffoli disse que o decreto
inova no ordenamento jurídico, porque não se limita a regulamentar a lei de diretrizes e bases da educação nacional, mas cria uma nova política educacional no país, estabelecendo serviços e obrigações que até então não faziam parte da disciplina da educação. A Constituição Federal garante o atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e que o Brasil, respeitando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009, assumiu um compromisso com a educação inclusiva por meio do Decreto 6.949. Jornal da Educação. Entrevista. Conforme noticiamos aqui no Jornal da Educação, na semana passada, aconteceu na última segunda-feira, dia 30, um evento onde foi celebrado o centenário do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. O evento foi coordenado pelas professoras Rosane Araújo, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN, e Tânia Lima, do Departamento de Letras da UFRN. A atividade foi mais uma parceria entre o sindicato e a Cooperativa Cultural Universitária e teve por objetivo revisitar a obra do poeta, debatendo sobre temas caros ao escritor pernambucano, como o embate entre vida e morte. Bom, para sabermos um pouco mais sobre a importância da obra para o Brasil do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, conversamos agora ao vivo com a professora Rosane Araújo. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Educação. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre a importância de um poeta ímpar na nossa literatura. E, de fato, nós não poderíamos deixar passar o centenário, não é? Logicamente, iríamos ter eventos, congressos, com duração de pelo menos uns 3 dias na UFRN, se estivéssemos num semestre normal. Devido à pandemia, tivemos que condensar este evento em uma live, né? E nesta live, que foi organizada por mim e pela professora Tânia, com a parceria entre o sindicato e a Livraria Universitária Cooperativa Cultural, teve a participação também do professor Pedro Fernandes, da Universidade Federal do Semiárido, que é um estudioso da literatura luso-brasileira, um grande pesquisador da obra de José Saramago, por exemplo, e nos brindou com uma bela palestra sobre João Cabral de Melo Neto. Tivemos também a participação do professor André Oliveira, que é do Departamento de Letras da UFRN, e eu e Tânia, né? Então, o evento ele teve por objetivo ilustrar, né, destacar pontos importantes na poética de João Cabral, evidenciando as duas águas, tanto a parte mais teórica, voltada mais para a metapoética, como a segunda água, que é voltada mais para o lado social, né? Então, nós buscamos evidenciar a característica de um poeta que nunca se acomodou a se escrever de uma forma só, né? A tocar de uma nota só. Não. João Cabral possui obras diferentes, né? Ressaltando temáticas diferentes, com estruturas diferentes, porque ele era muito preocupado, né, com a geometria, com a métrica, com a rima. Então, nós temos livros, poemas que diferem um do outro, né? Ele não gostava de se repetir. Professora, é verdade que João Cabral não suportava homenagens? Sim, é verdade, Edinaldo. Ele era avesso a homenagens. João Cabral era um poeta que ele não se sentia à vontade chamando a atenção dos outros, não é? Tinha uma timidez desde a infância, uma timidez que virou impaciência na fase adulta. Então, ele era um poeta, de fato, que não gostava de homenagens, recebeu várias homenagens, é claro, recebeu vários prêmios, não é? Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Então, de fato, ele estava
no centro da notícia, mas ele não gostava de entrevistas, não gostava de homenagens, tentava fugir a todo custo. E quando começou a perder a visão, já na fase madura, procurou evitar o contato com o mundo exterior, né? Começou a se isolar cada vez mais. O jornalista José Castelo tem um livro belíssimo chamado O Homem Sem Alma. Ele entrevistou o poeta, foi à casa do poeta no Rio de Janeiro e fez um estudo belíssimo, mostrando essa trajetória da sua carreira, não é? E da sua pessoa. Professora, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância de João Cabral para a literatura de língua portuguesa. Você falou bem a questão da literatura de língua portuguesa, porque João Cabral de Melo Neto é um dos poetas de maior ascendência da língua portuguesa, não é só literatura brasileira, mas um marco da poesia luso-brasileira, né? Ninguém escreve como ele. É um poeta de fato ímpar. Conhecido como poeta da secura, da concretude, da construção, mas tudo isso acaba sendo um clichê. Ele é tudo isto também, mas não significa que João Cabral seja um poeta seco, somente voltado para a concretude. Não. Há emoção na sua poesia, mas trata-se de uma emoção que não é aquela emoção derramada, não é? A poesia de João Cabral é avessa ao lirismo e ao sentimentalismo, no sentido de se opor ao excesso de subjetividade no poema. Então, João Cabral sonhava coisas claras. Ele dizia, por exemplo, que é uma chatice essa história de mundo interior. Ele escrevia uma poesia com um olhar voltado para o mundo, para aquilo que está fora do homem. Então, o poeta pernambucano sempre foi muito atento à realidade social, não é? Em 1950, por exemplo, ele publicou O Cão Sem Plumas, influenciado por uma matéria que havia lido, informando que a média de vida na Índia era de 29 anos. E em Pernambuco, a média de vida em 1950 era de 28 anos. Então, claro que ele é fortemente influenciado por uma matéria como esta, escreveu sobre a realidade do sertanejo, que é o homem sem plumas, esse cão sem plumas, esse homem que é privado do direito básico de existir. Estamos conversando com a professora Rosane Bezerra de Araújo, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN. Estamos conversando aqui sobre a vida e a obra, né, do escritor e poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Professora, quais seriam, no caso, as influências filosóficas poéticas do escritor? João Cabral gostava muito de Paul Valéry, gostava muito dos franceses, de Jacques Prévert, Mallarmé. Achava Baudelaire ele na verdade ele elegeu Baudelaire como o maior poeta de todos os tempos, né? Drummond, os modernos, Drummond, Murilo Mendes, enfim, são várias influências, né? É difícil assim pensar em vários nomes assim no momento, mas teve também a influência de Le Corbusier, sendo algo voltado para a construção, como ele elogiava essa arquitetura, né, de Le Corbusier, também trazia essa mesma noção de construção para o poema. Ele dizia, por exemplo, que um poema se faz como quem constrói uma casa. Também, além de Le Corbusier, vamos pensar em outros autores. Bom, João Cabral era um homem extremamente materialista, então ele foi influenciado, sem dúvida, por Karl Marx. Estamos conversando com a professora Rosane Bezerra de Araújo, professora do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN. Professora, há quem considere a obra de João Cabral hermética. Isso afeta a comunicação em sua obra? Sim, tem pessoas que consideram, mas eu não vejo como hermetismo. Ao ser perguntado se ele se considerava hermético, o próprio João Cabral respondeu que o hermetismo depende mais do leitor do que do autor. Então, não há mistério na sua poesia. Eu não vejo assim, como leitora, como pesquisadora de sua obra, eu percebo que aquilo que está escrito é o que é.
Então não há que buscar o que está nas entrelinhas, buscar interpretações escondidas na sua poesia. Não. Né? Por exemplo, Morte e Vida Severina é uma das obras mais populares, é verdade. Mas nós temos outras obras também que não têm, digamos, essa popularidade. A gente sabe que Morte e Vida Severina foi uma peça encomendada por Maria Clara Machado, né, o Alto Natalino. Mas nós temos outras obras que não são tão conhecidas, mas qualquer leitor, ao ler a obra de João Cabral, irá compreender a mensagem. Não vejo hermetismo, certo? Agora, trata-se de uma questão de educação. Não é? A gente sabe que se o leitor não consegue chegar até a compreensão do poema, de um poema que o que está escrito é o que é, então é um problema mesmo de nível de educação do leitor. Não é? Eu percebo dessa forma. E João Cabral defendia isso também. Ele inclusive, ele percebia que no Brasil nós temos vários problemas de educação. Ele já percebia isso na época dele e hoje a gente percebe, né? Continua, os problemas de educação permanecem. Então a gente pode afirmar que a poesia, ela sempre foi lida por poucos? A poesia, não que ela sempre foi lida por poucos, mas talvez ela seja um veículo de poucos. E isso tem a ver com o nível de educação de um povo. João Cabral já reclamava do nível de educação no Brasil. O poeta dizia que a crítica fora do ambiente universitário andava apática. E é isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas não sabem ler um texto, seja um poema, seja uma notícia de jornal, seja uma prosa. As pessoas, elas parece que não têm o senso de criticidade. Então, de fato, o senso crítico anda anêmico e apático, ainda mais no Brasil de hoje. Professora, como é que se dá o processo de escrita de João Cabral? Bom, isso depende também, eu acho que dependia do ritmo de vida do poeta. João Cabral viajava muito, né? Nós sabemos que ele foi diplomata. Então, ele às vezes começava um poema em Barcelona, aí viajava para Madrid, depois Senegal, Quito. Então ele guardava aquele poema, engavetava o poema, depois complementava com mais outro verso, com mais outro. Isso se deu, por exemplo, com o famoso poema Tecendo Amanhã. Ele levou 4 anos para escrever o poema, né? Então é um processo, de fato, o tempo da escrita varia de obra para obra. O processo de escrita de João Cabral é cuidadoso. Professora, foi realizada essa live, né, em homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto. Pergunto eu, vai ficar só nessa live ou vão vir mais eventos aí, já que é uma obra extensa, a importância desse poeta, desse escritor é enorme para a literatura, não só brasileira, mas para a literatura mundial. A gente vai poder comemorar mais esse centenário? Certamente que sim. Vamos comemorar, inclusive com a publicação da revista Mangues e Letras, organizada pela professora Tânia Lima, do Departamento de Letras. A revista estará pronta aproximadamente no final de janeiro, com as resenhas dos professores que falaram na live, né? Cada qual escreveu a resenha e já submeteu a revista Mangues e Letras. E vamos fazer uma outra live, né? Uma outra roda de conversa com outros professores, convidar outros leitores de poesia para celebrarmos ainda mais o centenário de João Cabral. E, como sempre, reforçando essa parceria do Sindicato Adurne. Nós tivemos o prazer de realizar a live pelo canal do YouTube do Sindicato Adurne, em parceria com a Cooperativa Cultural. E eu gostaria apenas de ressaltar a urgência, digamos, não é, de a gente atentar para o momento que vivemos na educação
e de convidar os professores que ainda não são sindicalizados de se sindicalizarem com a Adurne e de o público, de uma forma geral, se associar à cooperativa cultural, à livraria do campus, não só do campus, mas da cidade, não é? A livraria cooperativa cultural não é somente uma livraria universitária. Ela tem livros especializados, claro, mas também tem um acervo para todo o público. Precisamos mais do que nunca apoiar a livraria física, a livraria de bairro, em defesa da humanidade, dos livros, dos livreiros, algo que a gente sabe que a frieza computadorizada da Amazon despreza totalmente. Então é preciso, sim, defender as livrarias físicas. Ok, recado dado. Agradecemos aqui a presença da professora Rosane Bezerra de Araújo, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da UFRN. Professora, muito obrigado pela sua participação e a gente fica aqui no aguardo dessas novas comemorações alusivas ao centenário desse grande nome da literatura mundial, o João Cabral de Melo Neto. Eu que agradeço, Edinaldo. Obrigado, boa tarde. E vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, com o apoio do Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui na Universitária FM de Natal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.